Eu imagino que você tenha visto a capa desse vídeo, tenha visto o título, não tenha entendido nada. Como assim o Rafa tá fazendo tier list? Nunca fez isso. Canal falando de tática, não é disso. Torcedores, calma. Vou explicar, vocês vão entender direitinho. Tá tudo sob controle. Tem um motivo e vou contar pra vocês depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Por que que eu tô fazendo uma tier list? Primeiro, não é uma tier list de bobajada não, de essas coisas malucas não. É tier list tática com conteúdo, vocês vão gostar. Posso garantir para vocês. Tem conteúdo aqui nessa tier list. Uma tier list que tem tudo a ver com o canal falando de tática. Mas por que uma tier list assim do nada? Os jogos do Flamengo acontecendo e de repente o Rafa me vem com essa maluquice. Gente, você está assistindo esse vídeo nesse formato hoje porque eu estou tirando uns dias com a família. Uns dias de descanso, estou fazendo uma viagem, então estou deixando alguns vídeos já pré-gravados para que eu possa estar mais tranquilo lá. Só seto lá para subir o vídeo no YouTube. Já está tudo pronto, já está tudo gravado, então estou me permitindo esse momento, né, para recarregar aqui as baterias, descansar um pouco, mente e corpo e como eu não queria deixar vocês aqui sem conteúdo, até porque se eu ficar um tempão sem postar conteúdo, o YouTube me pune severamente. Eu vou, é claro que trazer algumas coisas diferentes, porque eu achei que fazia sentido. Não vou deixar de gravar também enquanto estiver viajando. Tá? Vai ter conteúdo, vocês já viram, inclusive, conteúdo ali de pré-jogo Flamengo e São Paulo, enfim. Vai ter pós-jogo. Vou tentar manter aqui o ritmo pelo menos de um vídeo por dia. Vai ter, de repente, um dia que não vai ter vídeo. Mas vamos lá, vamos lá. Vocês vão gostar do conteúdo, posso garantir para vocês. Uma forma diferente de falar de tática, mais descontraído, brincando. Infelizmente, não é no formato de live que seria o ideal, porque com a live a gente pode ir ali interagindo com o chat, né? O pessoal opinando enquanto tá rolando a tier list. Mas eu acho que vocês vão gostar. E aí, inclusive, sugiro para vocês e peço para vocês para que ao final do vídeo vocês comentem aqui se vocês acharam legal, se vocês querem fazer em formato de live, se vocês acham que a gente pode de repente fazer isso num dia aí que de repente data FIFA, sei lá, um dia que não tem uma pauta tão quente assim, que a gente esteja meio de bobeira, a gente pode fazer algo semelhante ao que eu vou trazer agora para vocês. O que que eu vou falar agora para vocês? Qual vai ser a história? Vocês já tiveram ali um spoilerzinho aí na capa, no título, enfim, né? O uso do pé não dominante. Qual jogador é o mais ambidestro desse Flamengo? Qual jogador tem mais dificuldade de usar o pé ruim, o pé não dominante? Essa é a brincadeira aqui. A gente vai fazer de uma forma descontraída, mas falando de tática, falando sobre indicadores de desempenho, né? É muito importante o uso do pé não dominante. Hoje em dia, cada vez mais importante no futebol. Você tem pouco tempo, tem pouco espaço. Se você consegue usar os dois pés, você encurta o caminho, você tem um atalho ali para poder enganar o seu adversário, para você poder agir mais rápido, executar as ações mais rápido. E isso, claro, que facilita, né? Eu imagino que vocês já saibam qual é o grande campeão, qual é o grande ambidestro, mas vamos lá, vamos começar do começo e vamos fazer essa brincadeira aqui. Bom, então é o seguinte, quais são aí as categorias, né? A primeira, só usa para subir no ônibus. Os caras que só usam o pé esquerdo, o pé direito, né? O pé não hábil, o pé não dominante, para subir no ônibus, tá? Vamos colocar alguns caras aí nesse só usa para subir no ônibus. Tem o engana, aquele cara que usa ali legalzinho, dá aquela enganada, dá aquele migué, mas também não é nada demais. Tem o manda bem, o cara que consegue executar bem, a gente vai colocar alguns caras aqui. Tem o nível A, tem os caras que conseguem ir muito bem com o pé não dominante, muito bem mesmo, a gente vai colocar alguns caras aqui também. E tem o joga com as duas, o joga com as duas vai ser um cara só, tá? Ali no nível A, poucos caras também. Nesse esquema de tier list, né? Você bota pouquinhos ali no início, bota só um, só dois ou três ali no nível A, depois os outros você vai colocando mais. Mas eu não vou colocar tanta gente assim também no só usa para subir no ônibus, porque também não tem tanto cara assim cego de pé não dominante nesse time do Flamengo, né? Então, vamos começar então, tá em ordem alfabética, até porque eu peguei aqui meu banco de fotos do Flamengo, que está em ordem alfabética, então está aqui em ordem alfabética, obviamente que o Léo Ortiz está como Ortiz aqui, por isso que ele está depois de Luiz Araújo, né? Na minha pastinha ali de fotos é só Ortiz que está escrito. Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas merece estar numa categoria legal. Por quê? Porque o homem tem gol de cavada de direita, né? A gente fala muito sobre esse uso do pé não dominante do Ayrton e ele vai bem. Tem um asterisco em relação ao pé não dominante do Ayrton, que em alguns momentos que ele resolve cruzar aquela bola de direita, que ele traz a bola aqui para dentro e cruza aquela bola balão, aquela bola que é fácil de ser marcada. Nesse time do Felipe tem acontecido menos isso, por quê? Porque esse time do Felipe é muito organizado. Então, no time do Tite, eu me lembro que ano passado, me lembro muito, muito do ano passado, assim, na hora que o time já estava
aquele modo meio desespero, meio desorganizado, aquela bagunça ali. Assim, aquilo é um sinal de que o time já tá sem ter o que fazer. Aquilo é um sinal de que o time tá no desespero. Então é quando o Ayrton traz a bola para dentro e cruza de direito, aquele cruzamento fácil de marcar, aquela bola balão, né, que vai sem força, que vai lá no alto, assim, que é muito fácil de você marcar. Então eu tenho realmente esse probleminha com o pé direito dele, que é essa questão de bater o desespero no time, tá o Ayrton cruzando de direita, né? Mas ele sim usa bem a direita para passar, às vezes ele finaliza, tem uns lances que ele finaliza bem, né? Finalizações perigosas, forte, né? Então não dá pra gente reclamar. E como ele tem gol de cavara de direita, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui no nível A, tá? Vou ser legal com ele. O Alexandre é um cara muito completo, né? Um jogador muito completo. Então eu acho que ele dá para ficar aqui no manda bem, né? Não é nível A, ele faz alguns passos legais de direita, funciona legal ali e manda bem. Então não vou. Eu acho que ele fica quase não engana e não manda bem, mas eu vou ser legal com ele e ele vai pro manda bem. O Alan, gente, é o seguinte: o Alan vai pro Saúza para subir no ônibus, né? O Alan raramente faz qualquer tipo de movimento com o pé direito. Pode reparar que é bem raro mesmo. O Arrasca é claro que ele vai para o nível A, né? O Arrasca é um cara que domina a bola de direita, conduz, passa, finaliza. O Arrasca tem gols de perna esquerda, tem golaço, aquele golaço contra o Vélez, Libertadores de 21, talvez? Pode ser. Me corrija se eu estiver errado aí nos comentários depois. Que ele ajeita, dá um tapa para canhota e bate de fora da área, um golaço. Então, é claro que ele tem que estar no nível A, mas também não é o cara, não é o ambidestro do time, então não vai para o joga com as duas. O BH vai para o manda bem. O BH deu quase vontade de botar nível A. O BH tem alguns gols de esquerda, ele tem algumas bolas que ele consegue finalizar bem de esquerda, mas também não é essa maravilha toda. Eu pensei em botar ele no nível A porque ele é um dos poucos, aliás, só ele e o Plata, né, tem a capacidade de levar a bola para o fundo e cruzar com o pé não dominante, no caso a canhota. Mas vou deixar ele no manda bem, porque eu acho que também deixar ele no mesmo patamar ali de Arrasca é demais para ele, né? O Ayrton Lucas não tem o mesmo uso do pé não dominante do que o Arrasca, mas por ele ser canhoto, né, vamos dar esse crédito aqui também para os canhotos, né? Para o canhoto é mais difícil. Então, o que o Ayrton faz com o seu pé não dominante, sendo ele um canhoto, dá para ele essa possibilidade de estar no nível A. É claro que ele não usa o seu pé não dominante tão bem quanto usa o Arrasca, mas tem essa licença poética ali porque ele é canhoto, né? O Cebolinha, gente, eu acho que vai para o engana. Ele até tem algumas ações, usa de vez em quando para drible e tal, mas o fato dele raramente levar a bola para o fundo para cruzar de canhota já me irrita. Então, só de me irritar com essa questão, ele vai para o engana. Enfim, é a minha opinião, tá? Danilo, ele manda bem, né? O Danilo manda bem. Aliás, o Danilo vai para o nível A, cara, porque o Danilo jogou de lateral esquerdo lá na Juve, joga de zagueiro esquerdo e faz alguns passos mais difíceis de canhota, algumas ações mais complicadas, pressionado. Então vou botar ele no nível A porque realmente ele joga como um lateral esquerdo se precisar, um zagueiro pela esquerda se precisar e usa o pé não dominante inclusive para fazer lançamento, bola longa, né? Não aquelas mais difíceis, mais distantes, mas ele consegue fazer alguns passos mais difíceis de canhota, então merece estar no nível A. Bom, galera, chegamos no nosso campeão, né? A gente chegou no nosso campeão, não dá pra gente ficar fazendo aqui muito suspense, tá em ordem alfabética, então a gente chega aqui no nosso campeão agora. Nosso campeão, é claro que é o De La Cruz, ele é o grande ambidestro desse time, muito do que eu tenho de admiração pelo futebol do De La Cruz, vocês que me acompanham aqui sabem que é óbvio que, né, ele precisa estar saudável, nem sempre ele está saudável, aliás, é uma questão, né, bastante complexa esse ponto dele não estar saudável muitas vezes, mas, cara, quando ele está em campo, raramente ele joga mal e especialmente quando ele está com mais ritmo ali, está mais confiante. É um jogador que eu gosto muito, que admiro muito a forma como ele se relaciona com o jogo e com a bola. E o fato dele ser ambidestro, assim, me encanta. Eu adoro jogadores ambidestros e o grande ambidestro do Flamengo é o De La Cruz. Ele, como eu já falei até antes nesse vídeo, ele encurta muito os caminhos porque usa as duas pernas de forma assim muito natural. Ele usa a canhota de forma muito natural. Ele é um destro, né? Mas a canhota ele usa com muita desenvoltura, é absurdo e eu acho isso muito, muito, muito legal. O Jorginho, galera, o Jorginho é um puta de um jogador. A gente tá vendo ele chegar aí e jogar muita bola pelo Flamengo nesse início de jornada dele pelo Flamengo, mas eu não colocaria ele no nível A, não. Vou colocar ele aqui no manda bem, tá? Vou colocar aqui no manda bem. Léo Pereira, cara, o Léo Pereira eu vou colocar no manda bem também, porque eu vejo ele fazer uns passes difíceis de direita. Alguns passes, quando ele tá pressionado, ele faz também de direita. Então eu vou dar esse crédito para ele. Vou botar ele aqui no manda bem. O Luiz Araújo, galera. O Luiz Araújo eu vou colocar
junto com a ala aqui no só usa para subir no ônibus. Realmente o Luiz Araújo usa muito pouco a canhota. A gente sabe, volto a repetir, para canhoto é mais difícil. Você vê que o Ayrton Lucas está lá no nível A muito porque ele usa um pouquinho melhor o seu pé direito do que a média dos canhotos, então ele já ganha um grande destaque. O Luiz Araújo usa bem pouco, assim como o Alan, vai ficar aqui no só usa para subir no ônibus. O Ortiz vai ficar aqui no... Cara, eu vou botar ele no nível A porque ele realmente faz alguns passes difíceis. Ele tem uma desenvoltura bem legal com a canhota também. Então, eu vou deixar o Ortiz no nível A, embora ele e o Danilo não sejam tão feras assim com a canhota como é o Arrascaeta, mas guardadas as devidas proporções de serem zagueiros, né? Vamos dar esse crédito para eles. Fechado? Gente, o Pedro jogadoraço, né? Mas se vocês repararem, ele não usa tanto assim a canhota. Não é algo tão natural assim para ele do que é, por exemplo, para o Arrascaeta e para outros jogadores. Então, eu vou colocar o Pedro no manda bem, tá? Eu acho que ele manda bem. É um craque, joga muito, muita habilidade, a relação com bola é absurda, mas para usar a canhota não é tanto assim não, tá? Gonçalo Plata, é claro que o Gonçalo Plata vai pro nível A, né? Ele simplesmente tem gol de cavadinha, com o pé não abre, com o pé não dominante, com a direita, que deu título de Copa do Brasil pro Flamengo. Só isso já garante para ele o nível A. Pulgar. Cara, o Pulgar tá nível A ou manda bem? Eu tô indeciso, cara. Eu vou deixar, acho que ele não manda bem. Vou deixar ele não manda bem. E o Rossi, gente? O Rossi eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar ele aqui no nível A. Porque tem uns lançamentos de canhota que ele faz que ele acerta, hein? Lançamento longo, bola difícil, longa, que ele é obrigado a fazer de canhota ali porque tá chegando a pressão. E ele acerta, hein? Então eu vou dar esse crédito pra ele, tá? E o Varela, gente? O Varela eu vou colocar no manda bem também, porque o Varela é um jogador que consegue, inclusive, jogar pela lateral esquerda. Ele não leva a bola tanto assim para o fundo, mas, se necessário, ele dá essa profundidade e cruza de canhota e consegue alguns cruzamentos interessantes. Então, só porque ele tem coragem de jogar de canhota, pela canhota, quer dizer, pela lateral esquerda, eu vou dar esse crédito para ele, tá? O Wesley, gente, eu fiquei com muita vontade de botar no Engana, porque as ações durante o jogo, assim, de uma forma geral, ele evita usar a esquerda. Só que ele tem agora, recentemente, né, esses cruzamentos de canhota, né? Perfeito, dando assistências. Teve assistência para o Gerson, teve assistência, quase uma assistência para o Pedro também. Enfim, ele tá mandando bem nesse cruzamento aí que ele ameaça de fazer de direita, traz para canhota e cruza de esquerda. Então vou deixar ele também no manda bem, tá? Everton Araújo só usa para subir no ônibus, usa muito pouco a canhota, fica devendo aí no uso da canhota, tá? E o Wallace ele tem algumas ações que são muito importantes, que são diferentes com a canhota, que é, por exemplo, conduzir, né? Falei bastante daquele gol que ele fez contra o LAFC, lá contra o Los Angeles, na Copa do Mundo de Clubes, que ele faz o primeiro domínio, né? Primeiro toque com a direita e o segundo toque com a canhota, que é muito apurado, é muito legal. Então a gente percebe que quando o jogador consegue conduzir, condução ambidestra, que a gente chama, né? Na linguagem técnica aqui, isso faz diferença. Não é um grande finalizador, talvez, de canhota, mas ele realmente tem um nível bom, então eu vou deixar ele aqui no nível A, acima do manda bem. E aí, o que vocês acharam? Se vocês discordam de alguma aí, pode colocar nos comentários aí que a gente pode tentar dar uma resenhada aí sobre isso. Fechado? Gente, espero que vocês tenham gostado. E não esquece de comentar aí se vocês querem fazer isso em formato de live eventualmente, quando eu voltar dessas minhas mini férias, tá? São alguns dias aí que eu tô com a família. Pode ser que pinte outro conteúdo desse, pode ser que pinte outra tier list para eu de novo ter mais um diazinho de refresco lá com a família. Fechado? Espero que vocês tenham gostado. E caramba, esqueci de pedir o like, hein? Não esquece de deixar o like, hein? Like no vídeo, se inscreve no canal também e vira membro aqui do canal Falando de Tática, beleza? Beijão, abraço, até a próxima. Eu fui. Saudações.